Olá, bom dia! Bom dia para todas que estão chegando. Estamos aqui em mais um Cá Entre Nós, hoje com o tema Voltando à Mesa. Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando. Hoje nós vamos retomar esse tema, falar um pouquinho sobre honra, falar um pouquinho sobre pertencimento, tá bom? Eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando aí, para Simone, para Marielle, para Sheila, para Sabrina, que eu sei que está na estrada, para Rosaura. Escreve aí para mim, Rosaura, voltando para a mesa, para eu fixar o título aí. A Rô é sempre minha ajudadora, especialmente nessa hora. Bom dia para quem eu não vi que chegou, já estava por aqui. Bárbara Maciel, seja bem-vinda. Bruna Trindade, Andréia Castro, são todas muito bem-vindas. Marielle, Adri Rocha, querida, minha mama tá aí. Bom dia, mama, tudo bem? Fábio Ferreira, seja bem-vinda. Alana, queridona, voltando para a mesa aí, deixa eu fixar aqui. Quem tem equipe, gente, é tudo de bom, né? Obrigada, Rô. Júlia, querida, seja bem-vinda também. Olha aí, a Sheila falando. Bom dia, pastora, já estamos aqui, eu e a Maria Flor. Gente, vocês não acreditam nos vídeos que a Sheila me manda da Maria Flor, ouvindo e participando da minha live. Vocês não têm ideia o que é isso. Ela interage comigo, conversa com a Sheila, aponta para mim. É a coisa mais fofa. Bom dia, Mariane Hickman. Meu Deus do céu, eu tô com a minha mama, com as minhas 3 irmãs queridas aí me acompanhando. Que responsabilidade, uma alegria para mim. Marivane, bom dia, querida Jaque, querida Nara Fernandes, Aline Bertol, Laura, Mayra. Gente, que coisa boa ter vocês todas aqui. Nós vamos retomar esse assunto, eu tô com uma grande expectativa. Goretinha, minha 12, minha quase pastora Gorete, prestes a ser levantada, ungida pastora. Que alegria de ter aqui. Andréia também. Shellerman, deve ser o sobrenome dela, seja bem-vinda também. Às vezes eu tenho que tentar descobrir o nome, desculpa chamar assim de uma forma diferente. Ara Fá Borges, seja bem-vinda também. Olha aí, a Marielle está assistindo a aula dela. Te concentra aí, hein, Marielle? Te concentra. Elizabeth Marques, Veraci, tia Veraci, Casa de Isabel entrando também, coisa boa. Gente, então, eu quero saber primeiro de você. Semana passada nós tivemos um momento muito especial com a minha amiga Paula falando sobre criatividade e propósito. Eu sei que deu pano pra manga. Escreve aí nos comentários enquanto a gente vai chamando mais gente por aqui. Bom dia, Ana Paula. Escreve aí nos comentários, eu quero saber como foi pra ti ouvir a live da semana passada junto com a Paula. Impactou a tua vida? Não impactou? Fez diferença? Não fez? Eu sei que fez, mas escreve aí. Bom dia, Luísa. Bom dia, Michele Braz. Rosman. Heloísa. Bom dia, Heloísa. Bom dia, feliz novo dia pra ti também, Luísa. Escreve aqui nos comentários, eu quero saber. Ó, a Marielle tá dizendo que foi maravilhoso, a Mi tá dizendo que foi tremendo, Carolzinha entrando também. Tudo bem, Carol? Isaías, queridão, seja bem-vindo também aqui no nosso meio. Escreve aí nos comentários. Fer, bom dia, Fer. Quero saber como é que foi semana passada pra vocês. Para mim fez uma diferença tremenda. Eu gosto muito do assunto sobre propósito, sobre chamado. Não tem como eu... Ontem a Paula, conversando com a Paula, e ela ainda estava me dizendo, participei de uma outra live e o assunto era esse. É impressionante porque é um assunto que parece que não esgota. A gente, às vezes, fica pensando, puxa, mas vamos de novo nos reunir para falar sobre esse assunto, mas ele não se esgota, e semana passada ele teve um impacto importante também, porque nós relacionamos isso com criatividade. Bom dia, Verô, minha sogra querida do coração, seja bem-vinda. Porque uma das coisas que para mim ficou muito forte desse contato com a Paula, desse assunto que ela trouxe, foi a questão
da recarga de energia, de quando nós focamos em ações práticas que têm a ver com o nosso propósito e o quanto isso não é um investimento de energia que parece que retorna de uma forma cavalar sobre nós. Então, a gente dá e a gente recebe muito mais. Então, não, por mais que às vezes fisicamente a gente sinta, mas há uma recarga energética, que é o próprio Espírito Santo que faz isso, né, gente? Que te recarrega das tuas energias físicas, emocionais e espirituais, certamente, que nos impulsionam para ir além. A Nara falando também, alguns comentários aqui, desculpa se eu tô passando, foi muito bênção, pastora, Deus é muito bom, é verdade. Bom dia, Thaisa, mandei um beijinho pra tua mãe agora de manhã, dona Vanildinha, que tá fazendo um procedimento, vai dar tudo certo. Eu hoje de manhã deixei ainda lá no meu devocional do Telegram algum comentário, o devocional de hoje tinha a ver inclusive com esse assunto que nós estamos trazendo aqui. Ó, a Tia Veraci diz que foi um bálsamo para a vida dela, olha só, que bênção isso, coisa mais linda. Então lá no Telegram eu deixei uma porçãozinha de hoje que tem a ver com esse assunto da mesa, tá bom? Eu quis reforçar algumas coisas até que a gente já tratou aqui, mas queria te convidar, se tu não estás ainda lá no meu canal do Telegram, pelo Instagram, @MônicaHPaz, algumas estão me assistindo pelo Instagram, outras estão me assistindo pelo YouTube, entra pelo meu Instagram, vai lá na minha bio, Linktree, clica no Telegram e você vai cair direto dentro do meu canal. Eu tenho colocado todos os dias um devocional curtinho, objetivo, em torno de 7, 8, 9 minutos, com uma porção diária do Senhor para vocês, certo? Que coisa boa, o tempo já tá voando. Clica aí no aviãozinho, tem gente que não clicou no aviãozinho, eu gosto sempre de lembrar. Bom dia, Lu. Clica aí no aviãozinho, chama mais 5 pessoas. A gente acha que isso é uma bobagem, mas não é. Ontem ainda eu tava fazendo outras coisas, não colocaram, eu nem sabia, não sei exatamente qual é a diferença. Me citaram numa live, na live da apóstola Adriana, a Angelita e a Adri. E aí eu imediatamente fui chamada e entrei na live e foi bênção. Então assim, as pessoas às vezes não se dão conta, não se lembram, mas elas podem ser edificadas pelo assunto que a gente está tratando aqui. Ó, a Mari tá dizendo, a Mariane tá dizendo que tem sido maravilhosos os devocionais. Olha só, que bom, que coisa mais linda quando a gente pode fazer diferença na vida dos outros, né, gente? Inclusive, agora eu lembrei de uma coisa que até a Mariane me pediu. Inclusive, eu fico muito faceira quando vocês pegam aquilo que eu tô podendo realizar, seja através de vídeos, de lives, ou ali dos devocionais do Telegram, e vocês encaminham isso para outras pessoas. É esse o objetivo, gente. É esse o objetivo. Me ajude, sejam participantes disso que está sendo realizado. Senão vai ser muito pouco. Vai ficar reduzido a minha esfera de contatos. Não é pequena, mas é limitada. Mas quando eu penso que essa esfera não é limitada, porque eu tenho acesso a vocês, e cada uma de vocês tem uma esfera de alcance do tamanho da minha para mais, eu acredito assim, então eu entendo que isso é inesgotável, e eu tenho recebido esses retornos, gente, eu vi que tem mais gente chegando, tá bom? Sejam todas bem-vindas, Mariana Santos, queridona, Letícia, boa prova, eu sei que tu tem uma prova agora de manhã, Deus te abençoe, Liliane também, sejam todas bem-vindas. O que eu queria dizer para vocês, eu tenho recebido testemunhos lindos. Algumas de vocês me mandaram foto das mesas. Eu tô colocando lá nos stories. Então, faz um story e marca o meu nome, tá? @MônicaHPaz. E aí eu tô repostando isso. Ou me manda diretamente, me perdoa se alguém fez isso e por acaso eu me passei e não repostei. Foi por descuido, eu tenho colocado tudo lá. Algumas de vocês têm feito mesas muito lindas, recheadas de amor e não estão me enviando. Me enviem, façam um story, me marque, eu quero repostar isso, tá bom? É assim que a gente multiplica aquilo que Deus está fazendo
sobre a nossa vida. Olha o que a Luísa está dizendo, ó. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para mais nada. É uma questão de multiplicação daquilo que a gente está vivendo. Isso a gente também multiplica. Eu tenho recebido testemunhos de transformação dentro de famílias. Gente, eu tenho recebido testemunho de cura física a partir de pequenas ações que envolve esse entendimento da mesa, que não tem a ver com tu botar um prato bonito numa mesa chique, mas tem a ver com o teu entendimento e a proposta do teu coração de atrair a presença do Senhor para aquele lugar. Gente, para tudo, clica aí no aviãozinho, chama 5, alguém botou aí, tem que chamar 50, chama 50, chama os teus contatos, que nós vamos falar sobre honra e sobre lugar de pertencimento na vida das pessoas em torno da mesa de hoje. E a gente tem falado, foi tão interessante, lembra que eu tratei aqui no Cá Entre Nós sobre Marta, sobre Maria? Gente, quando eu tratei aquele assunto da questão da distração, da questão de a gente priorizar a presença do Senhor, de a gente ter um tempo com Deus, de conhecer Ele, de se relacionar com Ele como uma prioridade e não ficar tão distraída como Marta nos deu o exemplo. Lembram que eu ministrei sobre isso? Eu não tinha naquele momento ideia de trabalhar o assunto que nós estamos tratando, né? A partir desse livro, inspiradas nesse livro da Dev Titus, A Experiência da Mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos. Claro, esse livro eu já tinha em mente, eu queria em algum momento trabalhar, mas não estava nada definido. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando eu trabalhei aqui, Marta e Maria, eu não sabia o quanto isso era, na verdade, pré-requisito do Senhor para isso. Como é bom quando a gente é sensível e desejosas de ouvir uma direção de Deus. Ele dá. Ele não brinca de esconde-esconde. Ele tem intenção do relacionamento. Ele tem intenção de te chamar para oração. Ele tem intenção de te conduzir. Ele não fica assim, ó, eu vou esperar ela se dar mal para poder revelar alguma coisa para ela. Não, ele tem intenção de sempre te conduzir. Porque, como eu sempre digo, ele vê dobrando esquina e nós só vemos até a esquina. Então, ele antecipa situações. Isso aí. Clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho. Eu não vou nem dizer me ajuda, porque isso não é para mim. Isso é pro Senhor. Se é pro Senhor, vale a pena. Tá bom? Beijo para vocês. Bom, vamos lá. Eu preciso falar um pouquinho, iniciar relembrando essa questão de Marta, porque eu acho que tem tudo a ver. Porque Marta estava distraída. E nós temos visto aqui dentro desse conceito que a gente está trabalhando, quem perdeu os primeiros 2 encontros sobre a mesa, tá lá no YouTube, tá? Procura a pastora Mônica Paz, procura lá no YouTube, mesa 1 e mesa 2. E nós estamos no 3º encontro, então. O que a gente viu de Marta? A distração com tudo que havia e ela perdeu o fio da meada em alguns momentos. Perdeu o senso de propósito, o senso de prioridade. E eu amo começar a falar sobre a mesa, começando com Apocalipse 3:20, que diz Jesus falando: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu cearei com ele e ele comigo. É uma intenção do Senhor de estar conosco à mesa. A gente viu o fundamento dessa revelação lá em Êxodo, Antigo Testamento. Nós vimos especialmente no último encontro. O último encontro foi com a Paula. O penúltimo encontro, mas o último que nós falamos sobre a mesa, a gente tratou sobre o Novo Testamento e a partir de Jesus, como Jesus relembrou, reforçou o princípio da mesa na caminhada dele sobre a terra, um pouquinho antes da morte, na ressurreição, caminhando, né, no caminho de Emaús, quando ele parte o pão, quando ele está com os discípulos e o quanto ele está esperando uma mesa, gente, a mesa do banquete que está preparado para todos nós, para todas nós, aqueles que creem no Senhor Jesus. Existe uma plaquinha com o teu nome nessa mesa. E ela está quase pronta. O nosso nome está lá. Nós estamos nos preparando para esse dia. Que coisa mais linda! Então, vamos lá.
a partir desse conceito, vamos preparar uma mesa. Vamos preparar a mesa da nossa casa. Oi, Janda! Vamos preparar a nossa mesa para que parte disso possa ser vivido dentro da nossa casa. Eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os animais, misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa. Eu vou ler na outra versão. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Olha que bem alicerçada esta casa. A sabedoria construiu uma casa sobre 7 alicerces. Tá falando de fundamento, tá falando de base. A sabedoria construiu uma casa sobre 7 pilares. A gente tem que olhar para essa sabedoria e ver o que ela tá querendo nos ensinar. Esse é o sujeito. Eu trouxe esse versículo no nosso último encontro sobre a mesa, no finalzinho, só para mencionar o que nós íamos trabalhar nesse encontro. Olha só, olha o sujeito dessa frase. Quem é que está fazendo algo? Quem é que está à frente de uma ação? Bom dia, Nath Paz, Nathiele, seja bem-vinda. Quem está à frente? O sujeito dessa frase é a sabedoria, e é uma forma poética que o livro de Provérbios, então, vai tratar de diversas maneiras, de diversos aspectos da sabedoria. Então, a sabedoria construiu uma casa sobre bons alicerces, pilares firmes. E o que mais a sabedoria fez? Ela mandou matar animais, ou seja, ela preparou uma festa, diz assim, mandou matar animais na nova NTLH, na linguagem de hoje, a tradução diz assim, mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e arrumou a mesa, ou pôs a mesa, preparou a mesa. Gente, vocês entendem que a Bíblia de capa a capa está nos trazendo não um ato mecânico frio, um ritual religioso vazio, mas existe um princípio que precisa ser olhado, tá? A sabedoria, então, ela nos chama para arrumar essa mesa. Isso, gente, é na nossa vida prática, de forma simples. Aqui em casa, por exemplo, a gente não senta para tomar café. Mas eu posso servir o meu marido ou meu filho que está fazendo aula e tal, eu posso levar numa pequena bandejinha um café com leite com pronto. Uma coisinha, não é nada. Uma coisinha, um guardanapo dobrado de uma forma bonitinha. Se não podemos sentar à mesa, porque eu sei, gente, a gente não vai conseguir fazer 3 refeições por dia organizando plenamente uma mesa. Mas vocês entendem que não é a mesa em si, é o valor que eu dou para a pessoa que eu sirvo. É o valor que eu comunico para a pessoa com quem eu estou me relacionando naquele momento. Mesmo que eu esteja levando um café com leite para o meu filho no meio da aula dele. Então, esses detalhamentos, eu quero que a gente possa pensar com criatividade, e não foi à toa que eu trouxe a Paula semana passada, para pensarmos não somente nas questões de propósito, de vida, macro, mas também nos propósitos de pequenas ações que nós fazemos no dia a dia, a partir daquilo que nós já recebemos de revelação. O que é revelação? Não é uma informação a mais. Eu não quero que ninguém fique com mais um peso sobre a sua vida. Pai, agora mais uma coisa que eu tenho que me preocupar. Mais uma coisa que eu tenho que me preocupar, que agora eu tenho que fazer, me preocupar em como é que eu vou ajeitar a mesa. Gente, tudo errado. Não é uma demanda a mais para uma Marta, mas é um entendimento daquele princípio que há por trás. Então, isso vai exigir, sim, um esforço e uma criatividade, especialmente, aí eu vou dizer do meu ponto de vista, realmente, especialmente por conta das agendas que nós temos hoje em família. Então, exige criatividade, exige comunicação. Um minutinho que eu vou ter que abrir pro cachorro aqui. Exige criatividade e exige comunicação. Comunicação entre nós.
entre família. Um investimento que não seja um ritual religioso, mas sim que revele o significado real. Para isso, gente, a gente vai precisar se planejar. Principalmente porque, pelo menos para a maioria daquelas que estão me ouvindo aqui, que eu tenho recebido esse feedback, principalmente porque isso não é uma coisa natural da nossa parte, pelo menos não da maioria da sociedade hoje. Nós somos tragadas, nós somos engolidas por conta de demandas e agendas de todas as ordens na nossa casa, ao nosso redor. Então vai exigir um certo planejamento, né, com antecedência e uma criatividade, até mesmo, e vocês vão perceber isso quando vocês começarem a desejar e levantar questões em torno da mesa, nós precisamos também dar um tempo para sarar certas divisões. Porque tu vai ter que pensar na hora de planejamento de questões práticas. Tem gosto, tem alguns na casa, dependendo do tamanho da família, se são 2, ou se são 4, ou se são 5, ou se é um almoço em família, que envolve, às vezes, mais gente, né? Bom, alguns vão gostar de uma coisa, outros vão gostar de outra, inclusive a respeito do prato, né? Se tu quer fazer uma comida especial, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Às vezes a gente quer fazer um programa em família, até mesmo assistir um filme junto, não é questão da mesa, é um lazer, mas vou trazer esse exemplo, né? Um gosta de filme de ação, outro gosta de filme romântico, outro gosta de drama. Aqui em casa, sim, né? Cada um tem seu gosto, então sempre vai exigir uma certa flexibilidade. E onde é que está o ponto? O ponto é a gente poder se descentrar um pouquinho e saber que existe um motivo maior. O motivo maior é a cura que Jesus quer fazer nessa interação. Falando da mesa especialmente, mas sim vai exigir flexibilidade e criatividade por conta de agendas diferentes, por conta de gostos diferentes, preferências, mas é uma verdadeira revolução na casa da gente, eu quero dizer isso para vocês. Certo? A Marielle diz que tá acontecendo isso lá na casa dela também. Pelo que eu entendi, é também essa questão desses ajustes. E eu quero dizer, não somente, eu não vou dizer para as mulheres, não é uma questão de gênero, tá? De todos que estão me ouvindo, mas sim, a mulher tem na sua natureza um cuidado e uma sensibilidade maior a respeito da atmosfera no lar. Assuma a agenda da sua casa. Assuma essa agenda. Assuma a agenda de estar pensando nisso. Você que está recebendo essa revelação da parte do Senhor, não da minha parte, mas da parte do Senhor, se isso é uma revelação real que vem sobre a tua vida, assuma essa agenda. Não fique esperando que os outros tenham a revelação daquilo que Deus está revelando para ti. Nós temos que ter responsabilidade a respeito daquilo que já nos foi revelado. Tanto em relação à mesa, quanto de outras ordens. De coisas que Deus já mostrou, que precisam ser mudados na tua família, no teu comportamento. Não adianta a gente ficar só orando para que Deus mude o cônjuge, mude os filhos, mude o entendimento. Daquilo que você recebeu revelação, assuma essa responsabilidade. Tá certo? E dentro dessa questão da criatividade, gente, de novo eu preciso dizer... ao mesmo tempo que a gente tem que pensar, puxa, até que ponto eu preciso guardar os melhores pratos para a hora que vem uma visita na minha casa. Eu guardei anos. Gente, daqui 2 semanas eu vou fazer 25 anos de casado. Olha que coisa linda. E quantas vezes eu usei a louça que eu ganhei lá no meu casamento? Até há pouco tempo, eu podia contar talvez no dedo das mãos. Quantas vezes eu tinha usado? Porque a gente... Não, porque daí vai lascar. Não, porque daí vai acontecer isso. Eu preciso guardar para um momento especial. Gente, se nós não honrarmos os de dentro da casa, como é que nós vamos honrar os de fora? Eu não estou dizendo que tem que usar a tua melhor louça no dia a dia, todos os dias. Bom dia, Renata, minha amiga querida do coração. Para que eu vou guardar? Isso eu sei que muitas de vocês já ouviram, né? A gente fica guardando a melhor toalhinha para colocar no lavabo quando vem visita. A gente fica guardando o copo de cristal para usar somente quando chega uma visita na casa da gente. Mas se a gente não aprender a honrar primeiro os de dentro, como é que nós vamos honrar com os de fora? Eu vou dizer para vocês, até poucas semanas atrás, eu não sabia o que era um suplá.
tá? Então eu digo assim, ó, eu sempre digo, eu tenho a minha posição de estar compartilhando isso com vocês não é da posição de uma grande sabedora e experiente nessa área, é na condição de aprendiz. Foi a Janda que me ensinou o que era um suplá, agora eu comprei já um suplás dela, né? E com tecido, que tu pode trocar o tecido e tem a madeirinha. Olha só que sacada, eu não tinha me dado conta disso. Claro, tem jogo americano, né? Que a gente tem. Olha aí, ó, a Cíntia Goulart tá aí, tem coisas maravilhosas que ela vende, né, Cíntia? Tenho seguido ela. Meu Deus do céu, tem cada coisa maravilhosa, mas, gente, tem coisas que são caras e que vale a pena a gente comprar. E tem coisas muito baratas. Olha, eu só vou mostrar pra vocês uma bobagem, mas que pra mim faz toda a diferença, tá? Não reparem a simplicidade. Isso aqui eu comprei na praia. Quem conhece a Fruteira do Pelé, eu comprei lá. E olha só, são umas plaquinhas de madeira. Olha aqui, entendeu? Olha aqui. Gente, se eu consigo fazer isso com coisas tão simples, tem a ver com o que eu tô sentindo no momento. Eu coloco na mesa. Olha aqui, né? Sobre amigos. Aqui é um versículo que fala sobre o amor. Pequenas coisinhas que tu começa a adquirir. Assim, gente, isso é tudo muito baratinho. Não é pra dia especial, entendeu? É uma coisinha assim que tu coloca na tua mesa e já faz toda a diferença. Eu não tenho nem vergonha na cara de mostrar coisas tão simples aqui, mas acontece que é o que eu falei pra vocês antes. Eu não tô aqui como sabedora, eu tô me dando conta de pequenas coisas que estão ao meu redor e que eu posso compor na minha mesa. Tá? Olha aqui que a Rosário tá falando aqui. Quando meus filhos eram pequenos, minha mãe comprou meia dúzia de copos de cristal para meus filhos usarem na hora que eles quisessem. A Rosário já tinha me contado essa história. É verdade. E eu quero daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre algumas tradições e sobre isso também, sabe? Então assim, a gente pode e deve e a gente quer honrar quando nós recebemos visita na nossa casa. Mas a gente pode e deve também pensar em alguns momentos de honra para nossa família. Eu não tô dizendo que tu vai usar o copo de cristal todo no teu dia a dia, mas talvez uma vez na semana possa ter. Eu também amo essas coisinhas, Carol. É muito simples. Vocês estão entendendo que são coisas simples, baratas. Por exemplo, olha aqui, ó. Essa aqui eu comprei muito baratinha no Sans. Olha eu fazendo propaganda, né, gente? E aí vem pra minha mesa com uma coisinha nessa frente. Pronto. Talvez tu possa dizer assim, bah, mas que coisa mais bagaceira. Pra mim não é. Pra mim é um grande avanço fazer isso. E eu tô tendo coragem de me expor aqui. Então me dá licença, essa é a minha realidade, a vida como ela é. Talvez daqui a pouco eu tenha coisas mais chiques pra mostrar pra vocês, mas por enquanto que eu tenho é isso. Tenho usado a minha louça, tenho usado meus cristais, tenho usado meus talheres mais bonitos, sim, muitas vezes. Então eu tô trazendo esse exemplo pra gente quebrar um pouco daquele estigma de que, bah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Gente, qualquer pessoa pode fazer isso. Tá? É uma dobradura que tem na internet de um guardanapo. Quem sabe tu pode comprar de vez em quando, usa sempre aqueles guardanapo de rolo. Bom, então quem sabe de vez em quando tu pode investir. Gente, eu tô falando de uns pilas. E comprar um guardanapo um pouquinho maior para ficar bonito, dobradinho. Pronto. Eu quero te dizer uma coisa. Se a tua mesa é muito simples, qualquer coisinha diferente que tu colocares sobre a mesa vai fazer diferença. E a tua família vai fazer a seguinte, ó. Olha ali, ó, Carrefour, Big, Bazar, R$1,99, tá tudo valendo. Tudo é uma questão de bom gosto e à medida que a gente vai mexendo nisso, a gente vai tendo outras ideias. Tá certo? Então eu precisava dizer isso pra vocês. O que mais? Por exemplo, tá na mesa. Se nada disso aconteceu, e se tu colocares o nome da pessoa na mesa? E se tu colocares um bilhetinho na mesa para cada um? E se tu colocares uma música de fundo? Se tu colocares uma música de fundo nessa hora? Sim ou não? São coisas muito simples e eu quero te dar outra dica. Quando você fizer isso, junte e chame a sua família para planejar e para realizar, porque esse é o tempo de interação que vale realmente. E mais,
Se você tem filhos e fizer isso com os próprios filhos estão aprendendo a respeito disso. Isso é o contraponto, é a resposta que a gente dá para quê? Para aquela desconexão emocional que hoje, naturalmente, a sociedade propõe de tu fazer uma refeição na frente de um balcão. Nada contra os balcões. Mas se é um balcão na frente de uma mesa, imagina todas as pessoas sentadas na frente de uma mesa comendo. Essa não é a proposta da mesa com princípio bíblico. Certo? Não quer dizer que no dia a dia você não possa ter um momento, mas então que seja um momento conduzido com muito cuidado, com muito amor. Eu quero hoje, falando sobre honra, levar vocês a meditar um pouco na vida de Mefibosete. Gente, desde a semana passada eu tenho sido muito ministrada a respeito desse homem e de uma restauração de honra que aconteceu na vida dele. Vocês vão poder ler um pouquinho mais da história dele no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, nos capítulos 4 e 9, depois vai falar novamente, tá? Eu quero trazer o contexto para vocês entenderem, eu não vou aqui ficar lendo, vou ler só um versículo depois, mais adiante. Sobre ele eu quero trazer o contexto e quero ministrar a vocês a respeito disso. Olha aqui, ó, que a Bárbara tá dizendo: esses dias eu ganhei um pão caseiro com uma mensagem de João 15,16 e eu fiquei muito feliz. Olha só, eu ganhei um pão do Rafa Deneide esses dias também. Que delícia, cheguei, preparei a mesa, coloquei ele, tirei foto, mandei para eles em gratidão, porque são pequenos mimos que a gente recebe e a gente pode e deve retribuir, nem que seja com uma palavra de gratidão, uma foto para mostrar o quanto eu valorizei aquela ação. Sim ou não, gente? Gente, Mefibosete. Deixa eu contar para vocês, então, o contexto. Isso mesmo, Rô, 2 Samuel, capítulo 4 e o capítulo 9 vão tratar disso. Mefibosete era filho de Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era o filho de Saul. Quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele começou muito bem e aí ele foi se perdendo. Foi perdendo guerras e perdendo a razão. Mas ao contrário, tá? Na ordem inversa, perdendo a razão e perdendo muitas guerras. E ele soube que a intenção de Deus era levantar Davi, que não era o seu sucessor de sangue, levantar Davi como próximo rei. E ele não aceitou isso. E isso fez com que ele começasse a entrar numa derradeira de derrotas, uma série de outras coisas também que eu não vou abordar aqui. Mas eu queria te dizer então que ele era um rei, Saul era um rei, ele tinha filhos e um dos filhos desse rei era Jonatas. E Jonas teve um filho com o nome de Mefibosete, tá? Mefibosete era um menino, era uma criança normal, vivia num reino, era um príncipe. Ele era da linhagem que iria assumir, né, na sequência, naturalmente, iria seguir para o trono. Só que como o Saul entrou por uma rota de contrariedade àquilo que Deus orientava a respeito dele, muitas coisas começaram a acontecer. Como eu disse, Saul começou a perder a razão e guerras, e numa das guerras, que foi uma guerra muito ferrenha contra os filisteus, Saul foi morto e 3 filhos de Saul foram mortos, incluindo Jonatas. Jonatas, inclusive, era um grande amigo de Davi. Ele era filho de Saul, o rei, que perseguia Davi, mas Jonatas era um grande amigo de Davi. E eles firmaram uma aliança, inclusive na época em que Davi fugia de Saul. Então Jonatas morre e naquele momento, em meio ao fogo cruzado, literalmente, o que acontece? A ama que cuidava desse menino,
né, de Mefibosete, sai correndo para proteger, porque era de praxe que se o rei estava sendo perseguido e morto, que os inimigos acabassem, aniquilassem com toda a sua descendência, para não ter o risco de que na sua descendência alguém pudesse assumir o trono. Então essa ama que cuidava de Mefibosete saiu correndo com ele no colo e na pressa, fugindo dos inimigos, ela caiu, deixou cair Mefibosete no chão de uma forma muito severa, e ele então foi salvo naquele momento, mas cresceu com os pés aleijados. Ele se tornou uma pessoa aleijada, Mefibosete, tá? Ele fugiu e ele cresceu debaixo desse estigma. Por que estigma? Porque, em especial, pensem, hoje a gente tem todo um cuidado especial para as pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Obviamente que isso não existia naquele tempo, não existia o entendimento, né, de cuidados e da pessoa poder seguir se relacionando, vivendo em sociedade da mesma forma. Pelo contrário, um homem especialmente era visto sempre como um guerreiro. E um homem naquela condição, na mentalidade cultural da época, não serviria para mais nada. Infelizmente, horrível dizer isso, mas tem a ver com a mentalidade daquela época, né? Ele precisava realmente de toda a sua saúde física, inclusive, para ser o grande provedor de uma família e ser o protetor daquela família, indo inclusive para a guerra. Então ele cresce em vergonha, em desonra, sabendo que da sua linhagem, então, dos seus antepassados, no caso Saul, a família tinha sido riscada em termos de honra. Ele sai daquela condição de príncipe e vai para uma vida de desonra, escondido, né, envergonhado, derrotado. E passando os anos, Davi então assume o reinado de Israel, como já havia sido anunciado por Deus, né? É uma longa história, ele foi ungido, enfim, foram algumas instâncias. Bom dia, Jonas! Saudades tuas e da família. Bom dia, Fran! Tudo bem, querida? Franciele Fernandes. Então, quando Davi assume, Deus começa a abençoar Davi, que foi preparado para aquele momento. E junto disso, então, Davi, todo o povo de Israel começa a virar o jogo, né? Porque tudo que Davi colocava as mãos prosperava. Então Davi foi o rei mais celebrado de Israel, foi Davi, porque ele era um grande guerreiro, ele era um grande conquistador e ele recuperou a honra para o povo de Israel. Tá? Ele assume o trono e ele começa vitória após vitória. Deus vai abençoando a vida de Davi e ele vai reconquistando. Então, o trono é reconquistado por um novo rei, Davi. Com os anos isso passa e aí Davi chama então um servo. Eles estão num momento, vivendo um tempo de prosperidade e paz, reconquistado por Davi, né, o povo de Israel em paz, mas Mefibosete continua afastado, isolado, envergonhado, incapacitado, não se sentindo pertencente daquela situação que o próprio povo dele vivia naquela hora. Então Davi, lembrando da aliança que ele tinha feito com Jonatas, filho de Saul, chama um servo dele e pergunta: existe alguém ainda da linhagem de Saul? Olha só, Davi foi extremamente perseguido, Saul queria matar Davi, mas Davi entendia a linguagem de honra como um princípio de Deus para sua vida. E ele chama um servo seu, que servia no palácio, e pergunta: existe por acaso alguém da linhagem de Saul que ainda tenha sobrevivido? E o servo diz: tem. E inclusive a frase é a seguinte: a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Existe alguém? E existia Mefibosete. Davi então manda chamar esse homem que tinha sido rejeitado, que vivia solitariamente, que vivia triste, chama Mefibosete e coloca Mefibosete onde? O que vocês acham?
coloca Mefibosete à mesa do rei. E diz o seguinte, 2 Samuel 9, versículo 7. Não temas, Mefibosete, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, né? A herança que seria dele, né? Vô, na verdade. E tu comerás pão sempre onde? À minha mesa. Gente, pode dizer aí, uau! Diga uau, escreve aí no chat, uau! Bom dia, Adri! Tudo bem, queridona? Diga uau! Olha o que é isso. Olha a restituição. Davi compreende, né, que existia, por conta da aliança que ele tinha com Jonatas e por conta da honra que ele queria manifestar a respeito de Saul, que mesmo tendo perseguido Davi, era digno de honra pela posição que ele tinha ocupado. Exatamente. Uau! Que coisa linda! Por isso, ele manda chamar. Procurem se há algum descendente ainda vivo de Saul e tragam ele aqui. E Mefibosete, com a sua situação física, aleijado, envergonhado. Veja bem o contexto cultural. Não haveria forma nenhuma prevista para que Mefibosete pudesse servir a Davi como soldado. Davi era um grande soldado, era um rei e era um grande general de guerra. Como eu disse antes, o rei mais celebrado em Israel. Ele chama Mefibosete e restitui honra a Mefibosete. Restitui as terras daquela região que pertenceriam a Saul. Isso, terra significa provisão, prosperidade, dinheiro na época. Ele que vivia isolado e perdido. Só que, gente, tem algo que Davi restitui que é muito além de terras, de questões financeiras. Ele diz para esse homem que poderia aparentemente não ter valor para aqueles dias e diz: eu vou te restituir não somente a honra, não te dando um quartinho para tu morar aqui no meu palácio apenas. Eu vou te restituir a honra de sentar à mesa comigo, de sentar na mesa do rei para sempre. Vocês conseguem entender isso? A honra que ele traz. Se eu tivesse que resumir isso numa palavra que nos remete à nossa vida e ao gozo que deve haver no nosso coração por aquilo que Jesus fez por nós, se eu fosse traduzir isso em uma palavra, seria a palavra graça. Graça. Graça é um favor imerecido, né? Entre outras tantas definições que são mais amplas e profundas, mas favor imerecido também. Graça. Davi honrou a aliança que ele tinha com Jonatas e ele elevou, eu quero que vocês guardem essa palavra, elevou Mefibosete a uma posição de honra, oferecendo um lugar à mesa, um lugar de honra na mesa do rei. O que vocês acham disso, gente? Elevar. Quero que vocês guardem essa palavra. Ele não poderia colaborar em nada com o exército de Davi, mas Davi tinha o entendimento de propósito. Ele estava ali, ele sabia que ele tinha um propósito, Davi tinha um propósito na vida dele. E não era unicamente, embora isso não fosse pouco, uma reconstrução, uma conquista. Ele sabia dos propósitos individuais no dia a dia dele, ele conseguia enxergar que isso também fazia parte do propósito, que é honrar uma aliança, né? Comer à mesa do rei, restauração de honra, restauração de dignidade, restauração do amor próprio, da autoestima desse homem, Mefibosete. Aceitação.
Eu fui olhar qual é a descrição, a definição exata de hospitalidade. Eu gosto muito dessa palavra, mas a palavra que para mim mais traduz é acolhimento ou acolhida, ou tratamento afável, cortês, amabilidade, gentileza. E outra definição que eu gosto muito: receber e cuidar de alguém que pertence a um ambiente diferente. É quando você traz alguém que não participa do teu ambiente para honrar na tua mesa. E eu quero desde já dizer, antecipar o que tá vindo na tua mente agora, né? Tá, mas nós estamos em meio à pandemia, né? E aí, como é que fica, gente? Vamos aproveitar isso, especialmente para dizer uma coisa. De novo, como é que eu vou trazer alguém de fora se eu não exerço isso prioritariamente com aqueles que são meus, com aqueles que estão de dentro da nossa casa? Eu quero te incentivar a você pensar sobre isso para depois da pandemia. A gente sabe, a Bíblia traz um ensino muito consistente a respeito de uma postura de honra para aqueles que estão em posições mais elevadas que a nossa, as nossas lideranças, os nossos pais. A Bíblia fala muito sobre essa posição de honra, tu trazer alguém que está sobre a tua vida e dar o lugar de honra. Mas aqui eu quero te dar o contraponto do que a própria Bíblia também anuncia, que é elevar alguém a uma posição de honra. Alguém que não vive numa posição de honra, mas trazer junto de ti a uma posição de honra. Eu não sei, talvez Deus te mostre isso na tua mente. E se nesse momento você não pode trazer essa pessoa para honrá-la na sua mesa, talvez isso possa ser feito em outro momento, ou talvez isso vai te dar uma outra estratégia para honrá-la. Eu vou dar um exemplo muito singelo aqui, falando de uma pessoa muito especial na minha família, que é a Marisa. Algumas de vocês conheceram a Marisa. A Marisa nos serviu aqui na nossa casa durante 8 anos. 8 anos ela trabalhou conosco aqui em casa. E ela era uma princesa do Senhor. E eu dizia isso pra ela: Marisa, quando eu chegar na glória, eu vou te ver lá na frente, porque tu tem um lugar de princesa no coração de Deus. Ela era uma pessoa muito simples. Talvez um dia ela possa estar me ouvindo aqui, é possível. Quando acabou o período dela trabalhar aqui conosco, nós ficamos com uma dívida de honra no nosso coração. Se fosse hoje, eu teria, com o entendimento que eu tenho hoje, trazido ela e feito um jantar de honra para ela. Naquela época eu não tinha esse entendimento. O máximo que eu pude fazer é, nossa família convidou ela, nós fomos até a casa dela, buscamos e fomos até um restaurante e jantamos com ela. Hoje eu teria feito uma mesa, né, com outro entendimento. Foi a nossa forma de honrar e agradecer a vida dela por todo o tempo que ela nos honrou com o serviço dela. Então talvez Deus esteja te mostrando uma pessoa para você fazer isso, uma pessoa talvez que possa estar passando despercebida, uma pessoa que esteja numa situação mais vulnerável. Mefibosete estava numa situação vulnerável. Pode ser uma pessoa, por exemplo, que nesse momento, ou quando for possível fazer esses contatos mais físicos, seja um momento, uma pessoa muito sozinha, uma pessoa que está se sentindo num momento de maior fragilidade, uma pessoa que, sei lá, está com dificuldade de encontrar emprego, uma pessoa que teve uma perda na sua família, uma pessoa que está vivendo um momento difícil. Você já pensou na possibilidade de você receber essa pessoa na sua casa e fazer um jantar, um almoço, um café da tarde de honra para essa pessoa? O quanto isso pode impactar na vida dessa pessoa? Uma pessoa que talvez esteja se sentindo como um Mefibosete em relação à sociedade, por exemplo. Pensa! Uma pessoa simples, uma pessoa que, ou não, uma pessoa que na sua individualidade está se sentindo menosprezada, talvez, está se sentindo sozinha, solitária, não sei. Mas eu creio que Deus possa estar te dizendo alguma coisa a respeito disso. Tá? E você pode ser participante da obra de Deus na vida dessa pessoa, na restauração da dignidade, autoestima, sentimento de pertencimento à nossa vida. Pode ser família, mas pode não ser família. A partir do entendimento de que o pão da presença, Jesus, está à mesa conosco. E
que a gente faz, por exemplo, nos aniversários? É ou não é? Nos aniversários, isso a nossa cultura nos ensinou bem, né? Então, quando o filho tá de aniversário, tu faz uma mesa temática, tu coloca ele numa posição especial na frente de um bolo, ou seja, tem um lugar de honra, as pessoas olham pra ele, aplaudem, cantam parabéns, assopra a velhinha. Gente, é o mesmo princípio. Eu não tô dizendo aqui de novo que eu não tô dizendo que tem que fazer uma mesa temática para cada vez, mas pequenos movimentos. O momento de cantar parabéns para um filho, por mais singela que seja a mesa, aponta para nós fazermos referência quem é a pessoa que está sendo honrada. Talvez na realidade da tua casa pode ser pela celebração simples. O jogo de futebol do filho que o time dele ganhou, tendo ele feito um gol ou não, né? Uma boa nota na filha que passou numa prova, ou um comportamento diferenciado que tenha chamado tua atenção naquela semana a respeito de um filho, de uma filha. Ou a respeito do cônjuge, uma celebração, pode ser algo muito simples, vale a pena. E eu quero aqui, nós estamos, meu Deus do céu, que pena. Eu disse assim, hoje vai sobrar tempo, sério, gente. Mas eu queria aqui deixar ainda, eu queria falar um pouquinho sobre as tradições da nossa casa, as tradições. E quando eu comecei a escrever a respeito disso para tratar com vocês, eu me lembrei de uma tradição, minhas irmãs estão aí, minha mãe também, não sei se elas vão se lembrar, não sei se as mais novas chegaram a pegar essa época, a Simone com certeza sim. Nós tínhamos na nossa casa o hábito de ter muito eu botei aquela mesa, na mesa um guardanapo de pano e um porta-guardanapos. Nós tínhamos, e ele era bordado em ponto cruz. Olha a dedicação, coisas da minha mãe e da minha vovó, né? Vovó era como a gente chamava a minha avó por parte de mãe. E elas sempre foram muito habilidosas, tanto para cozinha como para coisas da casa. Cuidado, eu queria ter herdado mais isso delas, mas amém, nem tudo tá perdido na vida. E cada um tinha, eu não me lembro se estava escrito meu nome, eu acho que sim. Mas se não estava escrito meu nome, tinha um com um desenho em ponto cruz, que era o meu porta-guardanapos. O porta-guardanapos do meu pai, o porta-guardanapos da minha mãe, das minhas irmãs, não sei se de todas, e da vovó, né? Da minha avó que morava comigo, ó. Nossa, que resgate, Mônica, a Simone tá falando, então ela se lembra. Então a gente tinha isso. Aquilo, gente, é um lugar de pertencimento. Anuncia que eu faço parte dessa mesa. Nós perdemos isso no caminho, gente. E lendo o livro da Devi Titus, ela fala de uma cultura, de uma tradição na Grã-Bretanha, que é o seguinte, cada criança que nasce ganha, coisa chique, né, gente? Mas a gente pode adaptar por aqui, da sua forma. A Mariane se lembra também. Quando a criança nascia, ele ganhava não me lembro como é que se chama, um porta-guardanapos, aqueles rolinhos de segurar guardanapo, não me lembro o nome, tá? E de prata, e ali tinham as iniciais, né, um monograma que eles chamam, ou tinha um brasão, ou tinha uma marca, e aquilo, bom, quando a criança crescia para sentar à mesa, estava guardado, desde que ela tinha nascido, já tinha o nome dela. Ela não estava à mesa, estava no colo, enfim, mas tinha guardado, e aquilo ia acompanhando, a pessoa casava, levava o seu, porque eu casava, meu marido trazia o dele, e nós continuaríamos com aquela tradição. E quando a pessoa morria, isso ia para alguém. Era como um anel, na verdade, mais grosso, assim, né? Para segurar. A gente vê isso de vários materiais hoje. Mas assim, ó, impresso a identidade daquela pessoa. Se vocês têm, e nós já estamos acabando, aquelas que estão aqui me assistindo no chat, escreve aí no chat se a sua família tem alguma dessas tradições. Eu quero saber, e se você está me assistindo pelo IGTV ou pelo YouTube, escreve nos comentários. Por quê? Porque são ideias, porque eu já fiquei pensando, gente, mas tá tudo bem, não precisa ser de prata, mas e se for de um outro material? E se eu posso ter alguma representação que cele, que represente? Gente, isso é tudo simbólico, mas entende que há significado nisso?
há significado de estar à mesa. E eu quero aqui dar um recadinho para as que moram sozinhas e estão me ouvindo, e eu quero dizer, eu sempre digo, né, tá aí a Janda, que é uma grande divulgadora disso, ela mora sozinha, ela coloca um prato para Jesus e para ela, mas eu quero te dizer que antes mesmo de colocar um prato para Jesus, arrume a sua mesa de honra, porque você merece essa mesa de honra. Você tem valor. Se não tem nenhuma pessoa sentada contigo aí do teu lado, é para você. Você é digna de honra, você tem valor. Então arrume essa mesa, esse momento. Olha ali, a Mariane está dizendo, ó, o Samuel, meu sobrinho, gosta de colocar uma vela nas refeições. Que coisa linda, ele está crescendo dentro desse entendimento. Vela é outra coisa, eu nunca usei isso na minha casa, mas eu tenho pensado sobre isso. Que coisa linda, que elas agora tem de tudo que é tamanho, cores, até mesmo de aromas. Tá? E eu quero finalizar perguntando isso. Eu teria mais coisas para dizer, tá? Não esqueçam, escrevam aqui e nos comentários principalmente, para que nós possamos ter novas ideias a respeito de como simbolizar isso na nossa mesa. E eu queria terminar te perguntando isso. Quem precisa ser convidado para estar à tua mesa e sentar num lugar de honra? Pode ser alguém que tu queira elevar, ou pode ser alguém dentro da tua família que tu realmente queira servir, alguém que seja da tua liderança, alguém que seja especial na tua vida, alguém que você queira marcar como realmente algo de valor. Mamá, tu tá aí ainda? Quero saber, é minha mãe. Então eu quero aqui, publicamente, nesse momento, já está combinado com as minhas irmãs. Eu quero terminar dizendo, convidando ao vivo aqui a minha mama, a nossa mama, minha, da Simone, da Mariane e da Júlia. Nós estamos planejando e combinando um café da tarde contigo. Eu quero saber se a minha mãe tá aí me ouvindo. Me responde um sim aí. Nós estamos planejando isso. A minha mãe, ela, nesses 6 meses de pandemia, nós nos encontramos individualmente com ela. Ó, a Júlia tá aí dizendo presente, tô aqui. Individualmente ó, tá aí a mama. Mama, é pra ti esse recado, viu? Nós nos encontramos individualmente como filhas, nós somos 4 filhas, mas nós estamos com o coração ardendo de vontade de estarmos juntas, e nós entendemos que esse é o momento que nós podemos fazer isso. Já está, mama, combinado entre nós 4, as tuas filhotas, e a gente quer saber se tu pode estar conosco aqui quinta-feira da semana que vem. Tô aqui fazendo ao vivo, quem sabe faz ao vivo, e esse é o convite que é uma surpresa que a gente tinha preparado para ti nesse momento. A gente quer te honrar com um café da tarde aqui na minha casa. É difícil a gente conseguir organizar horários, organizar agendas, e sabendo que esse momento de pandemia requer muitos cuidados. A gente teve com meu pai nesse final de semana, que fez 74 anos, e a gente viu que a gente merece isso, e a nossa mama merece muito isso. Então, tá feito o convite aí, eu espero que ela aceite. A Simone, a Mariane e a Júlia estão aqui comigo respaldando esse convite. E depois, semana que vem não, porque semana que vem, quarta-feira, ainda não vai ter passado esse nosso momento da tarde, vai ser na quinta, mas depois eu vou contar para vocês. Nós vamos preparar com todo amor e carinho uma mesa para receber a nossa mãe, e eu quero te incentivar a fazer o mesmo com pessoas que tu deseja honrar, que são importantes para ti, e que seja, olha aí, ó, lindo, muito amor, a minha mãe tá dizendo, é verdade. Eu espero que isso seja um sim ao nosso convite, né? Observe, obviamente, todos os cuidados. Como eu disse para vocês, há 6 meses as minhas irmãs e a minha mãe não nos encontramos todas. Então, nós vamos ter os devidos cuidados, sim, com certeza, mas a gente vai ter esse momento juntas, tá bom? O Instagram vai me derrubar, não vou deixar. Deus abençoe você. Semana que vem eu acredito que seja a finalização do nosso trabalho com esse livro. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou falar sobre a provisão que há na mesa.
certo? Sim, Simone, o pão da vida vai estar presente aqui nessa mesa. Amo vocês, Deus abençoe, tchau, tchau.